Capítulo 2. O Evangelho do Reino. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mateus 11, versículos 28 e 29. Nós todos gostamos muito desse primeiro versículo, o 28, mas as palavras que Jesus proferiu em seguida, tomai sobre vós o meu jugo, já não são tão apreciadas. A salvação não significa apenas libertação de nossos fardos e dificuldades. É verdade que ficamos livres desse jugo, mas é verdade também que recebemos outro para substituí-lo, o jugo de Jesus. Ele nos liberta de nossos velhos fardos a fim de poder utilizar-nos em seu reino. Ele nos liberta de nossos problemas para que passemos a arcar com os dele. A partir de então, vivemos para o Rei e não para nós mesmos. Eu poderia dizer que o quinto evangelho é composto de todos os versículos que nós sublinhamos. Se alguém desejar ler o evangelho do reino, basta pegar a Bíblia e ler os versículos que não grifamos, pois eles compõem a verdade que omitimos. Não estou mais sublinhando versículos das Escrituras, pois isso é o mesmo que dividi-los em duas classes, primeira e segunda classe. Eu costumava sublinhar os versículos da Bíblia com lápis de diversas cores. Agora, porém, deixo todos da mesma cor. Tudo que está na Bíblia é importante. No Velho Testamento, Jesus é sempre apresentado como Senhor e Rei que haveria de vir. Ele é maior que Moisés, Davi ou que os anjos. Davi chamou-o de meu Senhor. Salmo 110, versículo 1. Como foi que Jesus se apresentou a Zaqueu? Se em vez de Jesus tivesse sido um de nós, pastores do século XX, que estivesse tentando abordá-lo, teríamos dito: o senhor é o senhor Zaqueu? Tenho muito prazer em conhecê-lo. Ah, igualmente. Tenho muita satisfação em conhecê-lo também. Senhor Zaqueu, gostaria de dar-lhe uma palavrinha. Será que poderíamos examinar sua agenda? Sei que o senhor é um homem muito ocupado, mas talvez possamos marcar uma entrevista. Quando seria mais conveniente para o senhor? Isto daria a Zaqueu a chance de optar. Ele diria: bem, o assunto é importante? É uma questão muito importante, embora o senhor possa pensar diferente. Bem, vejamos. Esta semana está toda tomada. Talvez na semana que vem. Jesus não agiu assim. Ele ergueu os olhos para a árvore e ordenou: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Quando se trata do Senhor, não há para nós uma escolha de condições. A salvação não é uma opção, é um mandamento. Zaqueu tinha que decidir como iria encarar a ordem que Jesus lhe deu. Ele iria obedecer ou desobedecer. Foi isso que Jesus quis dizer certa vez, quando afirmou: quem não é por mim, é contra mim. A posição de cada pessoa em relação a ele só poderia ser a favor ou contra. Obedecer implicava no reconhecimento de Cristo como autoridade, como Senhor. Se Zaqueu houvesse desobedecido, ele teria se tornado inimigo de Cristo. Mas ele resolveu obedecer. Desceu da árvore prontamente e levou Jesus e os apóstolos até sua casa. Logo que entrou, disse à esposa: querida, prepare uma refeição para estes homens. Provavelmente sua esposa indagou: mas por que você não me avisou que havia convidado esses amigos para almoçar? Mas, querida, eu não os convidei. Foram eles que se convidaram. Jesus não precisa de convite. Ele é o Senhor de todas as casas, de todas as pessoas. Alguns instantes depois, Jesus declarou: hoje veio a salvação para esta casa. Quando isso aconteceu? Ninguém lhe havia explicado o plano da salvação? Ninguém lhe havia falado das 4 leis espirituais? Quando Zaqueu foi salvo? Quando ele obedeceu ao Senhor.
No instante em que desceu daquela árvore, ele se colocou sob o senhorio de Cristo. O mesmo aconteceu com Mateus. Ele estava recolhendo impostos. Jesus não parou a seu lado e esperou até que estivesse livre para dizer: Olá, como vai? Meu nome é Jesus. Tenho muito prazer em conhecê-lo. Sei que está muito ocupado, mas, espere. Não. Isso teria dado ocasião a que Mateus pudesse escolher entre dar e não dar atenção a Jesus. Mas Cristo disse: Mateus, siga-me. Não foi um convite, foi uma ordem. Mateus iria obedecer ou desobedecer. É assim o Evangelho do Reino. Arrependei-vos e crede. Ou nós obedecemos ou não. O mesmo sucedeu ao jovem rico. Ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas 18:18. E ele já havia feito quase tudo. Jesus lhe respondeu: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Versículo 22. O moço foi para casa muito triste. O que nós teríamos feito? Talvez tivéssemos corrido atrás dele para dizer-lhe: Moço, não leve isso tão a sério. Você pode vir conosco assim mesmo. Nós daremos um jeito. Isso significaria que ele poderia seguir a Jesus e continuar vivendo de acordo com suas próprias ideias. Embora Jesus o amasse, deixou que ele se fosse. Se Jesus houvesse abaixado o padrão de suas exigências, o moço nunca teria sido salvo de si mesmo. Jesus ordenou a um outro homem que o seguisse, mas o homem replicou: Permite-me primeiro ir sepultar o meu pai. Lucas 9:59. Nós teríamos respondido: Lógico. Desculpe-me ter chamado você justamente agora. Coitado, lamento muito. Pode tirar uns 2 ou 3 dias de folga para o enterro? Mas Jesus não. Ele disse ao homem que deixasse que os outros se encarregassem daquilo. O Senhor era muito mais importante que um pai morto ou que qualquer outra pessoa. O homem concordou em seguir a Jesus, mas impôs uma condição: permite-me primeiro. Quem é o primeiro senão Jesus? Este outro também queria seguir a Jesus em seus próprios termos, e Jesus respondeu: Não, sou eu quem determina as condições. Obviamente, Jesus poderia ter permitido que ele fosse sepultar o pai, mas havia um princípio envolvido naquilo tudo. Um outro homem disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Jesus poderia ter respondido: Naturalmente, vá, jante com sua família, agradeça a todos por permitir que um de seus membros me siga. Mas Jesus nunca permitiu tal coisa. Nós não somos salvos por aceitarmos uma certa doutrina ou fórmula de vida. Somos salvos porque obedecemos o que Deus ordena. Tudo o que Jesus diz é: segue-me. Ele não diz para onde, nem quanto nos pagará. Ele apenas dá a ordem. A salvação é uma ordenança. Deus quer que sejamos salvos, pois todos pecaram. Por isso, ele ordena a todos que se arrependam. Se não nos arrependermos, estaremos desobedecendo a Deus. É por isso que as pessoas que não se arrependem são castigadas. Se se tratasse apenas de um convite, não poderia haver castigo. Suponhamos que alguém me diga: Juan Carlos, você aceita um pedaço de bolo? Não, obrigado, diria eu. Então a pessoa começasse a esmurrar-me. Ei, por que está me batendo? Porque você não aceitou o bolo. Mas você me ofereceu e perguntou se eu queria. Por que tenho de ser castigado? O arrependimento nos é apresentado como um mandamento e não como um convite. Se assim não fosse, Jesus não poderia punir as pessoas que se recusam a arrepender-se. Se Jesus tivesse permitido que o moço rico o seguisse sem ter que vender seus bens, ele teria sido um mau discípulo.
Toda vez que Jesus lhe desse uma ordem, ele diria consigo mesmo: bem, eu faço ou não faço. Assim, são muitas das pessoas que se encontram em nossas igrejas hoje, e tudo porque temos pregado o quinto evangelho. Salvação é submissão. Salvar-se significa colocar-se sob o domínio de Cristo. Podemos não entender bem o significado de termos tais como expiação, propiciação, mas todos entendemos o que seja submissão ao Senhor. É tornar-nos cidadão do seu reino. Somos cobertos pela sua proteção. O que significa a petição que fazemos no Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Significa que precisamos abandonar o trono de nossa vida que estamos ocupando e permitir que Jesus tome lugar nele. Antes de eu me encontrar com Jesus, eu era o único dono da minha vida. Mas depois que eu o encontrei, é Ele quem dita as ordens. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma norma para ser observada no momento presente, não amanhã, não nas eras vindouras. Nós, os pregadores modernos, não apenas diluímos o evangelho do reino, mas também o dividimos em suaves prestações mensais. É como a compra de um carro. Paga-se uma certa quantia de entrada, mas leva-se o carro todo e continua-se pagando depois. Talvez estejamos tentando vender o evangelho do mesmo modo que vendemos carros. Nós dizemos: quer ser salvo? Levante a mão e pronto. E pronto? Por quê? Isto é apenas a entrada. Depois de algum tempo, alguém aparece e nos diz: você já ouviu falar de batismo? Nós devemos realizar batismos muito breve. Será um dia bem agradável, aqueceremos a água, há um bom grupo para ser batizado. Trata-se da primeira prestação. E o interpolado responde: oh não, eu não quero ser batizado. Então dizemos: está bem, você pode esperar até sentir-se mais preparado. Não era essa a mensagem da igreja primitiva. Ela dizia: arrependam-se e sejam batizados. Era uma ordem e não uma questão de opção. Depois de algum tempo, temos que fazer mais um pagamento. Sabe, irmão, é preciso pagar todas as despesas da igreja e por isso damos o dízimo de nosso salário. Mas não é tão ruim quanto pode parecer, porque quando nós damos o dízimo, os 90% que nos sobram rende muito mais que o salário completo. Deus estica nosso dinheiro para nós. É um evangelho centralizado no homem. O que acontece é que, recebendo essas doses que lhes são aplicadas de vez em quando, as pessoas ficam imunizadas contra o verdadeiro evangelho do reino. Depois ficamos admirados ao perceber que pregamos e nossa mensagem não parece penetrar no coração do povo. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Que coisas são estas? O contexto é claro: alimento, vestuário, habitação, as coisas essenciais da vida. Muitas pessoas ficam pedindo a Deus: Senhor, dá-me isso, ou Senhor, dá-me aquilo. Se elas têm que pedir essas coisas, é porque não possuem. E o motivo por que não a possuem é porque não buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Deus prometeu todas essas coisas àqueles que buscarem o seu reino. Eu tenho de buscar apenas o reino de Deus. E depois irei olhar ao meu redor e ficar espantado. Mas como foi que consegui todas essas coisas? Elas devem ter sido me concedidas enquanto eu buscava o seu reino. Se um ser de outro planeta viesse aqui e procurasse ver como vivem os cristãos, ele pensaria que Jesus disse o seguinte: busquem primeiro o que vão comer, o que vão vestir, a casa que vão comprar, o carro que vão preferir, o trabalho que vão fazer e a pessoa com quem vão se casar. Depois, se sobrar tempo e se não for muito incômodo, façam alguma coisa em prol do reino de Deus. Certa vez perguntei a um homem:
Por que você trabalha? Trabalho porque tenho que comer. Se eu não trabalhar, não poderei comer. E por que é que você come? Perguntei. Porque preciso de forças para trabalhar mais. E por que você tem que trabalhar mais? Bem, eu trabalho mais para poder comer de novo, e para trabalhar mais, e para comer. Isto não é viver, é apenas respirar. Não existe objetivo algum nisso. Certo dia compreendi tudo. Meu objetivo deve ser estender o reino de Deus. Jesus disse aos discípulos: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Ele tem que conquistar o universo todo para Deus. O pai disse ao filho: Você fará isso por mim. Você reinará até que todos os inimigos estejam subjugados aos seus pés. Jesus veio à terra e declarou aos discípulos: Eu sou o comandante supremo dos exércitos de Deus. Tenho que conquistar o universo para o meu Pai. Entrego a vocês este planeta. Vocês têm que ir ao mundo todo e fazer discípulos em toda parte, batizando-os e ensinando-os a obedecer todos os meus mandamentos. Adeus e mãos ao trabalho. Portanto, é meu dever reconquistar, palmo a palmo, as coisas que pertencem a Deus. Para fazer isso, eu tenho que comer, para comer tenho que trabalhar, mas o propósito é estender o reino de meu Senhor. Isto significa que meu conceito de valores tem que se modificar inteiramente. Eu não estudo na universidade para obter um diploma. Vou lá para estender o reino de Cristo e a seu serviço. E, de passagem, obtenho o diploma. Não trabalho na Ford Motores para ganhar a vida. Trabalho lá porque Deus precisa conquistar aquele pedacinho de terreno. Precisa que um de seus soldados o conquiste para ele. E o meu patrão me paga para fazer isso. Mas nosso verdadeiro Senhor é Jesus Cristo. Se assim não for, é melhor que eu pare de clamar pelo seu nome, já que Jesus diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?